A agência de viagens decidiu modificar seu processo de reserva de passagens e incorporar algumas funcionalidades novas. Solicitaram que um cliente da agência possa fazer sua própria reserva através do site. O cliente deverá estar logado no site e fornecer os dados da reserva: data, aeroporto de origem, aeroporto de destino, quantidade de pessoas e etc., com os quais o sistema criará uma reserva, iniciará o processo Flight Ticket Reservation e marcará a reserva Ticket Reservation como completa. Como o passageiro já é cliente da empresa, cumprida a tarefa Ticket Reservation, a tarefa seguinte é a primeira tarefa do subprocesso Validate Reservation, Contact Airlines, uma tarefa multi-instanciada. O sistema deverá avisar por e-mail a cada uma das pessoas que podem entrar em contato com as companhias aéreas que as instâncias da tarefa Contact Airlines estão disponíveis para serem executadas. Por fim, substituir o tipo de tarefa que notificava ao cliente de que a reserva foi autorizada para que o aviso seja pessoal. Comecemos pela reserva por parte do cliente no site. Para isso, vamos utilizar um web panel chamado Travel Agency. Esse web panel tem variáveis na tela por meio das quais o usuário vai inserir os dados da reserva e um botão de confirmar. Por razões de simplicidade para a demo, assumiremos que o cliente que insere é o cliente 1 e que ele já está logado, motivo pelo qual não incluiremos os controles de login. Se formos ao evento Start, veremos o código para simular isso. Ao pressionar o botão Confirmar, o evento Enter, que realiza várias tarefas, é executado. Primeiramente, o método New Reservation é invocado para criar uma reserva no banco de dados. Depois, utilizando tipos de dados de Workflow, começa o processo Flight Ticket Reservation, e a tarefa Ticket Reservation é marcada como completa. Esses tipos de dados, que começam com o prefixo Workflow, são tipos de dados genexos e permitem que a aplicação possa interagir com o motor de Workflow. Para poder usar um tipo de dado Workflow e interagir com a API do motor, é preciso definir primeiro uma variável com esse tipo de dados. Depois, com a ajuda que a informação contextual nos dá, podemos escolher um método ou a propriedade que queremos usar. Os tipos de dados Workflow estão organizados em uma hierarquia de classes. A classe de nível hierárquico superior é a Server, da qual dependem diretamente três classes. Process Definition, que nos permite acessar os componentes de um diagrama de processos. Process Instance, que nos permite acessar uma instância de um processo em execução. E Organizational Model, que nos permite acessar a informação da estrutura organizacional da empresa, como papéis e usuários. A classe Server é o ponto de entrada na hierarquia de tipos e seus métodos nos permitem acessar qualquer tipo de dados Workflow. Os tipos de dados mais usados são os seguintes. Por meio do Workflow Process Definition, podemos acessar várias propriedades do diagrama, como nome, versão, tarefas que o incluem, as quais chamamos de atividades, e também é possível, por meio do método createInstance, criar uma instância em execução do processo, baseada nessa definição. Utilizando o Workflow Process Instance, podemos conhecer a definição do processo na qual a instância se baseia, o assunto tratado pela instância, a coleção dos work itens que fazem parte da instância e, através do método getApplicationByName, podemos recuperar um dado relevante a partir do seu nome. A classe Workflow Work Item nos permite conhecer o trabalho que será realizado por um participante no contexto de uma atividade dentro da instância do processo. Sua propriedade Process Instance nos dá a informação da instância do processo ao qual o Work Item pertence. A propriedade Activity devolve a atividade que gerou o Work Item. O método Assign nos permite atribuir um Work Item a um usuário determinado. E o método Complete permite dar por finalizada a execução do Work Item. O tipo de dados Workflow Context nos dá a informação de contexto na execução de um aplicativo associado a uma atividade. Este contexto se instancia automaticamente se a aplicação associada à atividade, ou seja, à tarefa, é um objeto genexus
que faz parte da mesma KB onde o diagrama do processo está. Essa instanciação automática do contexto nos permite conhecer os valores da definição do processo, a instância do processo e do work item associado à atividade. Por último, o tipo de dados Workflow Application Data é o tipo de dado que usamos quando queremos trabalhar com dados relevantes. Por exemplo, quando armazenamos um dado relevante que obtemos através do método getApplicationDataByName. Voltando ao evento do WebPanel que invoca o processo Flight Ticket Reservation, vemos que temos definida uma variável WorkflowServer, do tipo WorkflowServer. Como prática, utilizamos sempre nomes de variáveis que coincidem com os tipos de dados Workflow, de forma que nos resulte mais simples sua identificação. A primeira operação que realizamos com o tipo de dados WorkflowServer é conectarmos ao motor de Workflow, utilizando o usuário e a senha do administrador. Depois, obtemos a definição do processo Flight Ticket Reservation, a partir de seu nome, e o guardamos em uma variável do tipo Workflow Process Definition. Assim que tivermos a definição, criamos uma instância desse processo utilizando o método createInstance. Depois, mudamos seu assunto para poder reconhecer o processo rapidamente na caixa de entrada. Em seguida, carregamos o dado relevante, Reservation ID, com o identificador da reserva que criamos anteriormente. E, finalmente, iniciamos a instância com o método Start. As linhas de código abaixo servem para marcar a tarefa Ticket Reservation como completa. A partir da definição do processo, obtemos a atividade Ticket Reservation, e com essa atividade, obtemos o Work Item correspondente à tarefa na execução do processo. Depois, marcamos o Work Item, ou seja, a tarefa, como completa. Note que depois do método complete, há um commit. As alterações realizadas utilizando os tipos de dados de Workflow estão compreendidas dentro da unidade de trabalho lógica da aplicação. No entanto, as operações de Workflow não fazem commit. Por isso, devemos nos assegurar de definir bem a UTL na aplicação e fazer o commit ao final. Neste caso, fizemos as operações de Workflow em um WebPanel. Por isso, é preciso adicionar o commit ao finalizá-las. Esses tipos de dados Workflow que vimos é um subconjunto de todos os disponíveis. Por isso, podemos realizar muitas tarefas por código, através da API do motor de Workflow. Você poderá encontrar mais informações sobre esse tema no seguinte link.